Martinelli. Boa noite, secretário Paulo Galvão. Quero cumprimentar a sua equipe, um verdadeiro time de futebol, né? Está faltando 2 integrantes para descontrair aí. Time de peso, né? Time de peso, né? Parabéns aí pela equipe. E elaborei uma pergunta extensa aí. Eu quero entrar no que a munícipe, a doutora Helena, falou. Que eu verifiquei a falta do plano de metas e prioridades da administração para 2014, que, conforme apontado pela nossa consultoria jurídica aqui da Casa, se trata de um requisito constitucional para a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária. E o projeto que estamos discutindo fala apenas de metas fiscais, valores financeiros, mas não fala nada sobre as ações que serão executadas, seus objetivos, metas, unidade de medida, informações mínimas para que a população possa fiscalizar as atividades da administração pública. E, secretário, não há como fazer gestão pública sem metas e sem prioridades. Em vista dos documentos analisados, o projeto parece estar inconstitucional. E não podemos ignorar isso, né, sobre a responsabilidade de improbidade. Então, a pergunta é, por que o plano de metas e prioridades previstas para 2014 não foi enviado junto com o projeto de LDO e quando a Prefeitura irá enviar esse documento à Câmara? Quando nós enviaremos no prazo estabelecido, que é o dia 30 desse mês. Por que não foi antes? Por uma questão de prioridades. Nós temos uma equipe pequena, restrita, né, que precisamos cumprir um cronograma. É o que eu disse, se a ordem fosse invertida, nós teríamos entregue primeiro o plano de metas. Mas a equipe teve que se dedicar, no primeiro momento, à LDO, porque o que acontece, Gustavo e senhores aqui presentes, a mesma equipe que está trabalhando no PPA é a mesma equipe que está na LDO e que cuida das coisas do dia a dia. Quando um secretário pega o telefone e me liga ou manda um e-mail dizendo assim, minha requisição está presa no sistema, eu estou com urgência, é o mesmo servidor que tem que analisar aquele processo, porque quando alguém coloca uma requisição no sistema pedindo a liberação de verba, seja para despesa de custeio ou seja para investimento, nós não simplesmente apertamos o botão e falamos está liberado, nós temos que analisar todo o processo. Então, esse mesmo funcionário que está envolvido na rotina do dia a dia, está envolvido nessas rotinas. Eu acredito que, nesse primeiro momento, nós tínhamos que definir prioridades. E a prioridade foi definida de acordo com o cronograma. O calendário exigia a LDO até uma data que antecedia a data do plano de metas. Nós tivemos que optar. Então, a opção foi para cumprir o prazo. Se eu tentasse fazer os dois, aí você está me questionando aqui por que vocês não cumpriram o prazo. Não só você, mas o Tribunal de Contas e quiçá o Ministério Público. Então, é uma questão de decisão. Eu acredito que a gente possa rever isso até essa casa que fez o projeto de lei, readequar a questão das datas, né, realinhar, para que a gente possa cumprir isso nos próximos anos. O que eu posso garantir para vocês, como eu disse desde o princípio, essa LDO vai passar por revisão, até porque as metas estão sendo adequadas, nós estamos criando indicadores. Eu acho que vale deixar registrado aqui nessa casa que nós estamos dando muita importância para o plano de metas. Nós poderíamos ter feito um plano de metas pro forma, para dizer que fizemos, não é isso que nós queremos. Nós estamos construindo isso hoje, juntamente com uma equipe que existe no governo hoje de planejamento estratégico. Existe uma equipe hoje ligada à Casa Civil, que é uma equipe que desenvolve planejamento estratégico. Então, nós estamos fazendo a parceria, nós na questão financeira orçamentária, no plano de metas, e eles na questão estratégica, alinhando todos os programas, todas as ações. Nós fizemos toda uma revisão, né? Muitas coisas que nós entendemos que são ações que constavam como programa, fizemos as adequações, estamos criando indicadores, nós capacitamos todos os gestores de todas as secretarias e departamentos na questão de criação de indicadores. Nós fizemos um curso em parceria com a Escola de Governo para capacitar as pessoas, explicar o que é um indicador, como se cria um indicador, para que serve o indicador. Né? Não adianta nada eu ter um indicador se eu não sei para que serve, como monitorar, entendeu? Então, nós estamos num processo de construção de todo esse ferramental de gestão
E tivemos que optar. E cumprimos o cronograma. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Sartori. Eu ouvi a pergunta, doutora Helena, acho interessante, importante tudo isso. E a gente espera que logo venha o plano de metas e que a gente consiga acertar para frente. Agora, quando o vereador Gustavo fala, eu não entendi como ele votou em 2009. Eu também não entendo, porque ficou tanto tempo a lei do vereador Marcelo, que é boa, já quando eu estava aqui em 2005, 2006, o vereador Marcelo tentava aprovar e não conseguia aprovar essa lei. Sempre teve dificuldades para aprovar nessa casa. Conseguiu aprovar no último ano do ex-prefeito, o prefeito Miguel Haddad. Mas eu gostaria de saber, até para... Nós estamos com vários vereadores novos aqui, para ver como que foi votado em 2009, para a gente poder fazer, porque se está tudo irregular, então 2009, 2010... Aliás, se for pegar o orçamento dos últimos 30 anos, você todo ano tinha um viaduto da ponte, para ilustrar que isso também todo mundo entende bem. Todo ano saía tantos X milhões para fazer um viaduto da ponte. Passou 30 anos, não tem viaduto da ponte e estava lá no orçamento. Então não sei o que aconteceu aqui nos anos anteriores e agora que está irregular. Só para a gente ter esclarecimento. Como que votou em 2009? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Inclusive, votei o projeto do vereador Marcelo Gastaldo. Estava aqui nessa legislatura. Acho que faltou uma costura política para não ter votado antes. Eu sou o único vereador, era 16 vereadores, ele precisava de mais votos. E eu estou aqui para perguntar. Não sou formado em economia, nem em administração, tenho dúvidas, elaborei a pergunta escrita. E eu estou aqui para fiscalizar e perguntar, vereador Jefferson. Vereador Marcelo, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Maleva. Não, porque, na verdade, o programa de metas apresentado 180 dias depois é para apresentar o programa para gestão, né? Então, eu acho que o programa de metas e a PPA estão nesse contexto. Quem está um pouco deslocado é a LDO, mas por contingência da questão da Constituição, né, dos prazos. Até 15 de abril tem que chegar a LDO aqui, então não dá para você, até 15 de abril, definir o PPA, o programa de metas. É uma questão de ajuste que não depende só também do município, né, no caso. Então, todo o primeiro ano de gestão dá esse problema. Agora nós temos mais um instrumento que é o programa de metas, que vai orientar muito o PPA. Mas com relação a LDO e PPA, sempre vem antes um do outro, e o primeiro ano tem essa questão, né? Aliás, mas os pareceres aqui da nossa diretoria financeira, jurídica, todas elas são favoráveis em relação ao LDO. Só para esclarecer a pergunta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, verso. É que eu tenho um entendimento... Só um momentinho. Tá, vai pro microfone mesmo. Dando microfonia. É isso aí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo. Eu não posso responder pelos 20 anos, eu tenho 27, né? E eu fiquei aqui 4 anos como vereador. Então, pelos 4 anos eu posso responder. Eu reconheço que essa casa está mais democrática. Tribuna Livre, participei, votei, né? Mas eu não posso responder pelos últimos 20 anos. É o meu partido, sim, mas eu fiquei aqui 4 anos como legislativo, não fui executivo 20 anos. A gente voltar até a questão da própria LDO, as adversidades à parte, e até em relação ao próprio plano de metas, né, que foi comentado muito, na verdade ele foi aprovado, inclusive antes das eleições, então independente do governo que fosse eleito ou não, seria obrigado a apresentar. Então não foi proposital a um partido ou ao outro, ele foi aprovado antes das eleições. Essa era uma das questões que a gente primordiava, era justamente que fosse antes das eleições, para que não houvesse, né, distinção para quem que seria o novo prefeito da nossa cidade.
A mudança de 90 para 180 dias foi justamente por esse motivo, para que se tivesse a oportunidade de apresentar a LDO juntamente com o programa de metas. Quando ele fala em 180 dias, é até 180 dias, mas ele não precisa ser apresentado, né, no 180º, 80º dia. Então, essa distorção dá para se fazer até com a apresentação mesmo do programa. Só para ilustrar, porque está havendo uma dúvida em relação ao programa de metas e à LDO. Na verdade, nós estendemos justamente para fazer adequação à LDO, que é primordial. E ele é vinculado mesmo. E o programa de metas, eu creio que vem até aqui antes mesmo da própria aprovação da LDO. Não sei se entra na próxima semana ou não, mas o projeto, antes da aprovação, até porque o programa de metas não exige uma audiência pública. Então, talvez ele seja até aprovado antes mesmo da própria LDO. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor. Até prestigiando a pergunta do Gustavo e da Helena, eu disse para vocês o seguinte: nós tínhamos que fazer uma opção de prioridade por uma questão de cronograma, mas também para valorizar a lei. Não entregarmos um plano de metas para cumprir tabela, tá? Então, assim, a gente está levando a sério o plano de metas e nós vamos entregar um plano de metas que vale a pena, né? Não adiantava nada entregar em 90 dias um plano para dizer entrou junto com a LDO e... né? Porque esse plano de metas vai ser o norteador do PPA. Ele vai estar alinhado com o PPA. Lá em Brasília, no meio da nossa conferência, numa oficina que nós tivemos, teve um representante de um município que disse que ela perguntou: o pessoal já deve estar terminando o PPA e tal. Eu já terminei, mas quando você entregou? Em março. Poxa, você imagina o PPA que o cara conseguiu fazer em março, de um governo novo, em 3 meses. Né? Então a gente tem que ter responsabilidade, seriedade. Eu acho que é o primeiro ano, eu acho que o ano que vem é possível a gente adequar, independente de mudança de prazo, ou até a gente conseguir antecipar. Hoje não era possível. Dentro da nossa realidade, dentro da estrutura que nós recebemos, né? Não estou dizendo que era ruim, mas é um novo modelo. Você entra, você tem que implementar, você tem que adequar as pessoas. Então, acho que dentro do que nós podíamos fazer, nós fizemos o melhor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo. Não, eu não quero ser sistemático, senhor secretário. Eu torço pelo bem da cidade, espero que a saúde financeira da cidade esteja bem, a sua grande equipe, e tenho certeza que você está reestruturando a Secretaria de Finanças com a equipe que tem hoje. Acredito que a saúde financeira, essa é a minha preocupação, a saúde financeira do município, vamos deixar os alfaiates de lado e pensar na saúde financeira da cidade.